Ela estava servindo bebidas no cruzeiro à meia-noite, quando o bilionário viu a pulseira de sua filha desaparecida no pulso dela e ficou paralisado. O mar estava uma loucura naquela noite. Lorena Albuquerque segurava a bandeja de cristal com mais força do que o necessário, sentindo o chão do cruzeiro balançar sob seus pés. 25 anos de idade. E já tinha aprendido que segurar as coisas com força era a única maneira de não perdê-las, fossem bandejas de champanhe ou pedaços do próprio coração. Cuidado aí, menina. O chefe Ronaldo gritou da cozinha, segurando uma panela que quase desabou da bancada. Essa tempestade tá de matar. Ela só acenou com a cabeça, ajeitando o uniforme impecável antes de empurrar a porta de serviço que levava ao deck principal. O vento gelado do Caribe bateu em cheio no rosto, carregando gotículas de água salgada que ardiam nos olhos. Lá fora, as ondas gigantes se erguiam como monstros negros, engolindo a luz das estrelas. Mas Lorena não tinha medo de tempestades. Tinha medo era de coisas piores, de olhares que não haviam, de famílias que a devolviam como roupa que não serviu, de acordar todo dia sabendo que ninguém no mundo inteiro sentia falta dela. Respirou fundo e atravessou o deck escorregadio, segurando firme na bandeja. Os passageiros VIP tinham sido evacuados para o salão interno há meia hora, e ela sabia que ia ter trabalho dobrado. Gente rica odiava ter seus planos arruinados, e uma tempestade no meio de um cruzeiro de luxo definitivamente arruinava planos. Eram quase 10 da noite, e ela estava no turno duplo há 7 horas seguidas. Os pés doíam dentro dos sapatos pretos de verniz, e a coluna reclamava cada vez que precisava se curvar para servir alguém que nem olhava para o rosto dela. Mas Lorena precisava do dinheiro. Cada real economizado a deixava mais perto de contratar aquele investigador particular em São Paulo. O cara que prometeu rastrear seu passado, descobrir quem a tinha abandonado na porta do convento Santa Clara. 25 anos vivendo sem respostas. 25 anos sendo a garota que ninguém quis. Ela empurrou a porta do salão VIP e foi recebida por uma onda de calor, perfume caro e conversas altas em inglês, espanhol e português. O lustre de cristal balançava perigosamente no teto, e alguns passageiros riam nervosos, fingindo que a situação era uma aventura emocionante. Ah, finalmente! Uma mulher loira de vestido vermelho estendeu a mão vazia. Impaciente. Você demorou uma eternidade. Traga champanhe. Pelo amor de Deus. Preciso de algo para acalmar os nervos. Lorena serviu sem dizer uma palavra. Já tinha aprendido que para essa gente, garçonete não tinha voz. Era só um uniforme que trazia bebida e sumia. Invisível. Assim como tinha sido invisível para as 7 famílias que tentaram adotá-la e desistiram. Ela é muito fechada. Não consegue se conectar. É problemática demais. As palavras ainda ecoavam na cabeça. Mesmo depois de tantos anos, Lorena sabia que o problema nunca tinha sido ela. Era só que tinha aprendido cedo demais que pessoas iam embora. Então construiu muros. Muros altos, grossos, do tipo que nem terremoto derrubava. Ela circulou pelo salão servindo bebidas, sorrindo quando necessário, respondendo educadamente quando alguém dignava fazer uma pergunta. A pulseira de prata no pulso esquerdo tilintava suavemente a cada movimento. O único objeto no mundo inteiro que tinha estado com ela desde o começo. Lorena nunca tirava a pulseira, nem para dormir, nem para tomar banho. O pingente em forma de rosa era delicado, meio desgastado pelo tempo, mas continuava bonito. As freiras do convento contavam que estava amarrada no pulso dela quando apareceu naquela caixa de papelão encharcada pela chuva. Um bebê de 3 meses, sem nome, sem certidão, sem nada. Só aquela pulseira prateada. Irmã Benedita sempre dizia que era sinal de que alguém tinha amado Lorena. Ninguém coloca uma joia dessas em um bebê que não ama. Filha, mas se esse alguém amava tanto, por que tinha abandonado? Lorena balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não adiantava ficar remoendo isso agora. Tinha trabalho a fazer, dinheiro para juntar, uma vida para construir. Sozinha, como sempre foi. Foi quando viu ele, sentado em uma mesa no canto do salão, sozinho, olhando para o copo de uísque como se as respostas do universo estivessem flutuando ali dentro. Um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno caro que provavelmente custava mais do que 3 meses de salário dela,
Tinha aquele ar de quem carregava o mundo nas costas, ombros curvados, olhar distante, dedos tamborilando nervosos na mesa. Lorena reconhecia aquele tipo de tristeza. Era diferente do tédio dos outros passageiros. Era o tipo de tristeza que morava no peito, que acordava com a gente de manhã e ia dormir junto à noite. Ela se aproximou, equilibrando a bandeja. Boa noite. Posso trazer mais alguma coisa para o senhor? O homem levantou os olhos, e Lorena sentiu um arrepio estranho percorrer a espinha. Tinha alguma coisa naquele olhar. Dor, muita dor, mas também uma pontinha de esperança desesperada, como se ele estivesse sempre procurando algo que nunca encontrava. Não, obrigado. A voz dele saiu rouca, cansada. Estou bem assim. Ela ia se virar para ir embora quando o navio deu um solavanco violento. A bandeja escapou das mãos, e Lorena instintivamente segurou a borda da mesa para não cair. O homem também se levantou rápido, segurando o copo antes que derramasse. Você está bem? Ele perguntou, e pela primeira vez em meses, Lorena ouviu preocupação genuína na voz de um passageiro. Estou sim, obrigada. Ela se endireitou, ajeitando o uniforme. Desculpa o susto. Foi quando percebeu que ele estava olhando para o pulso dela, não para ela, para a pulseira. O rosto do homem ficou pálido. A mão que segurava o copo começou a tremer. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas ficou ali, congelado, os olhos fixos naquele pedaço de prata que Lorena carregava há 25 anos. Senhor. Ela deu um passo para trás. Desconfortável. O senhor está bem, Eduardo Neves. O nome estava na lista de passageiros VIP que ela tinha visto mais cedo. Sentiu o mundo inteiro parar de girar. Aquela pulseira, aquele pingente em forma de rosa. Não podia ser. Era impossível. Ele tinha procurado por 25 anos. 25 anos vasculhando cada orfanato, cada abrigo, cada documento, cada foto. Tinha gastado fortunas, seguido pistas que levavam a lugar nenhum. Chorado sozinho em quartos de hotel espalhados por todo o Brasil e América do Sul. E agora, no meio de uma tempestade, no deck de um cruzeiro qualquer, ali estava. A pulseira que ele mesmo tinha colocado no pulso da filha recém-nascida. Minutos antes de Helena morrer, a pulseira que desapareceu junto com a bebê roubada do berçário, a pulseira feita sob encomenda por um joalheiro em ouro preto, design único, impossível de ter outra igual, onde... A voz de Eduardo saiu quebrada, desesperada. Onde você conseguiu essa pulseira? Lorena cobriu o pulso instintivamente, os músculos tensos. Conhecia aquele tom de voz. Era o tom que vinha antes de alguém tentar tirar algo dela. E não ia deixar ninguém tocar naquela pulseira. Era a única coisa no mundo que era dela. É minha, ela disse, firme. Por quê? Eduardo se levantou, as pernas bambas. Tinha que se segurar na mesa para não desabar. O coração batia tão forte que doía no peito. Por favor. Ele estendeu a mão, implorando. Preciso saber. É urgente essa pulseira. De onde veio? Tinha algo no jeito dele. Não era ganância. Não era curiosidade mórbida. Era puro e absoluto desespero misturado com uma esperança que parecia prestes a explodir. Lorena hesitou. Todos os instintos gritavam para ela sair dali, se afastar, proteger-se. Mas tinha algo naqueles olhos que a prendia no lugar. Estava comigo quando me abandonaram, ela sussurrou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu era um bebê. Encontraram ela amarrada no meu pulso. O mundo de Eduardo Neves desabou e se reconstruiu. Tudo ao mesmo tempo. As pernas cederam e ele caiu sentado na cadeira, as mãos tremendo violentamente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sem que ele percebesse. 25 anos. 25 anos de busca. E ali estava ela, sua filha, sua Rosa. Finalmente, Lorena deu 2 passos para trás. O coração disparado. O homem estava chorando. Um passageiro VIP, de terno caríssimo, sentado em uma das mesas mais exclusivas do cruzeiro. Estava chorando e olhando para ela como se tivesse visto um fantasma. Senhor, eu preciso voltar ao trabalho. Ela gaguejou, procurando uma saída. A sala parecia ter encolhido de repente, o ar ficado mais pesado. Não. Eduardo se levantou num pulo, estendendo as mãos.
Por favor, não vá, eu. Preciso que você me escute. Só um minuto, por favor. Alguns passageiros começaram a olhar. A mulher do vestido vermelho cochichou algo para o marido. Apontando discretamente na direção deles, Lorena sentiu o rosto esquentar. Odiava ser o centro das atenções. A vida inteira aprendeu a ser invisível, a não fazer barulho, a não incomodar, porque crianças que incomodavam eram devolvidas mais rápido. "O senhor está me assustando", ela disse, a voz tremendo. "Não fiz nada de errado. Eu sei, eu sei." Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando se controlar. Respirou fundo, mas as lágrimas continuavam caindo. "Desculpa, não queria te assustar. É que essa pulseira..." Ele apontou para o pulso dela, a mão ainda tremendo. "Você pode me deixar ver melhor. Só ver. Não vou tocar, prometo." Cada fibra do corpo de Lorena gritava para ela sair correndo. Mas tinha algo naquela voz, algo verdadeiro, quebrado, desesperado, e ela conhecia desespero. Tinha passado a vida inteira nadando nele. Devagar, muito devagar. Ela estendeu o braço esquerdo. Eduardo se aproximou como se estivesse chegando perto de algo sagrado. Os olhos percorreram cada detalhe da pulseira. O brilho da prata desgastada pelo tempo. O pingente em forma de rosa com pétalas delicadas. A correntinha fina que circundava o pulso dela. "Vira ela", ele sussurrou, a voz engasgada. "Vira o pingente, por favor." Lorena franziu a testa, confusa. Nunca tinha virado o pingente. Nem sabia que dava para virar. Mas com dedos trêmulos, girou a pequena rosa de prata. E ali, gravado em letras minúsculas na parte de trás, quase invisíveis de tão pequenas, estava escrito: "Para nossa rosa eterna, H.A.N.E." Eduardo soltou um gemido que veio lá do fundo da alma. Cambaleou para trás, procurando apoio na mesa, o peito subindo e descendo rápido demais. "Helena", ele sussurrou para o nada. "Meu Deus, Helena. Quem é Helena?" Lorena ouviu a própria voz perguntar, distante, como se pertencesse a outra pessoa, com dedos que mal conseguiam segurar nada. Eduardo tirou a carteira do bolso interno do paletó, abriu e, de um compartimento especial, puxou uma foto antiga. Desgastada nas bordas de tanto ser tocada, estendeu para Lorena. Ela pegou a foto e sentiu as pernas bambearem. Era uma mulher linda, deitada em uma cama de hospital, pálida, mas sorrindo nos braços. Segurava um bebê minúsculo enrolado em uma manta cor-de-rosa. E ali, claramente visível na foto, no pulso pequenininho da criança, estava a mesma pulseira de prata com o pingente em forma de rosa, a mesma pulseira que Lorena usava naquele momento. "Não", ela sussurrou balançando a cabeça. "Não, isso não. Não pode ser. Essa é minha esposa", Eduardo disse, a voz rachada de dor. "Helena, ela morreu te dando à luz. E essa bebê nos braços dela." Ele apontou para a foto com o dedo trêmulo. "Essa bebê é você?" O mundo girou. Lorena segurou na beirada da mesa, sentindo a bile subir pela garganta. Não podia ser verdade. Não podia. Ela tinha sido abandonada. Deixada em uma caixa de papelão na chuva, ninguém a tinha querido. Ninguém nunca tinha querido ela. "O senhor está enganado." Ela devolveu a foto, a mão tremendo tanto que quase a deixou cair. "Eu não tenho pais. Nunca tive. Fui abandonada em um convento quando tinha 3 meses. "Você não foi abandonada", Eduardo praticamente gritou, fazendo mais cabeças virarem. Ele se controlou, abaixando a voz, mas a intensidade continuava. "Você foi roubada. Roubada de mim no hospital. No dia que você nasceu, Helena morreu de hemorragia. Eu precisei ir ao necrotério, assinar papéis. Eu estava em choque e..." A voz falhou. "Deixei você sozinha no berçário por 5 minutos. Quando voltei, você tinha desaparecido. Simplesmente sumiu." Lorena balançou a cabeça, recuando. Isso não podia estar acontecendo. Era um sonho, ou uma pegadinha cruel, ou talvez ela tivesse finalmente enlouquecido de vez. "Eu passei 25 anos te procurando." Eduardo continuou, dando um passo à frente. 25 anos. Cada dia, cada maldito dia. Gastei fortunas em investigadores. Vasculhei milhares de orfanatos em todo o Brasil. Na Bolívia, no Peru. Nunca parei, nunca desisti. Para.
Lorena ergueu as mãos, as lágrimas finalmente escapando. Para de falar. Isso não é verdade. Mas no fundo, em algum lugar escondido do coração que ela jurava ter fechado para sempre. Uma voz pequena sussurrava. E se for? Eduardo se aproximou mais um passo. A pulseira tem um compartimento secreto. Ele disse suavemente. Na base da rosa, minha voz e a de Helena estão gravadas lá. Fizemos a gravação dias antes do parto. Isso é loucura. Lorena riu, mas era um riso histérico, sem alegria. Compartimento secreto, gravação. Isso parece filme ruim. Deixa eu te mostrar. Não, por favor. Eles ficaram ali, congelados no tempo, enquanto a tempestade sacudia o navio e o lustre de cristal balançava perigosamente sobre suas cabeças. Ao redor, os passageiros fingiam não estar prestando atenção, mas todos os olhos estavam grudados naquele drama que se desenrolava no meio do salão VIP. Finalmente, com dedos trêmulos, Lorena tocou a base da rosa de prata. Eduardo indicou um ponto minúsculo, quase invisível. Pressiona ali e gira para a esquerda. Ela pressionou, sentiu algo ceder, girou, e um pequeno compartimento se abriu. Lorena ofegou. Dentro havia um chip microscópico, protegido por um lacre especial que o mantinha seco e funcional mesmo depois de tantos anos. E tem como ouvir isso? Ela perguntou, a voz saindo num fio. Eduardo tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Tinha um adaptador especial para chips antigos. Tinha carregado aquela coisa para todo lado durante anos. Sempre esperando, sempre procurando, conectou o chip, apertou o play, e do pequeno alto-falante do telefone, uma voz feminina encheu o silêncio. Suave, cansada, mas cheia de amor. Minha pequena Rosa. Se você está ouvindo isso, saiba que foi amada desde antes de nascer. Seu pai e eu já te amamos mais do que tudo neste mundo. Eu não sei se vou sobreviver ao parto. Os médicos dizem que é arriscado. Mas não me importo, porque você vale qualquer risco. Você é nosso milagre. Lorena sentiu os joelhos cederem. Segurou na mesa, lágrimas escorrendo sem controle. A voz continuou. Eduardo, se eu não estiver aí quando ela crescer, promete que vai cuidar dela, que vai ensiná-la a ser forte, bondosa, corajosa. E então veio outra voz, mais jovem, mais leve, cheia de esperança. Helena, não fala assim, mas sim, eu prometo, e vou cumprir. Não importa o que aconteça, nossa filha vai saber todo dia o quanto é amada. Nada de ruim vai acontecer com ela enquanto eu estiver vivo. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lorena estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Eduardo estendeu os braços instintivamente, mas ela se afastou, balançando a cabeça. Eu preciso sair daqui. Ela sussurrou. Por favor. Não vai, Eduardo implorou. Podemos fazer um teste de DNA. Vou provar que é verdade. Você é minha filha. Você é minha Rosa. Não me chama assim. Ela gritou. E então tapou a boca, assustada com a própria voz. Um segurança se aproximou, preocupado. Está tudo bem aqui. Está sim. Eduardo respondeu rápido, acenando para que o homem se afastasse. Só uma conversa particular. O segurança hesitou, olhou para Lorena. Ela acenou que estava tudo bem, mesmo que nada estivesse bem. Nada nunca mais seria bem. Eu vou fazer o teste. Ela disse finalmente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Mas não porque acredito nisso. É porque quero provar que o senhor está errado. Mas ela estava mentindo. Porque pela primeira vez em 25 anos, Lorena Albuquerque sentiu uma coisa que tinha certeza que nunca sentiria. Esperança. E esperança era a coisa mais perigosa do mundo. Lorena não dormiu naquela noite. Ficou deitada no beliche apertado do alojamento de funcionários, olhando para o teto baixo enquanto o navio balançava e rangia. A pulseira de prata pesava no pulso como nunca antes. Não fisicamente, mas de um jeito que fazia o peito apertar. Você é minha Rosa. A voz dele ecoava na cabeça, misturada com aquela gravação. A voz da mulher, Helena, dizendo que a amava, que ela valia qualquer risco. Lorena virou de lado, puxando o cobertor fino até o queixo. Não podia acreditar nisso. Não podia deixar aquela esperança entrar.
Esperança machucava. Esperança destruía. Ela tinha aprendido isso aos 7 anos, quando a terceira família adotiva prometeu que dessa vez seria diferente, que dessa vez ela ia ter um lar de verdade. 3 meses depois, estava de volta ao orfanato com uma mochila nas costas e mais um pedaço do coração partido. Batidas suaves na porta a fizeram sentar na cama. Lorena, a voz de Camila, sua colega de quarto, veio do outro lado. Tem uma carta aqui para você. Alguém deixou embaixo da porta a carta. Lorena se levantou, descalça, e abriu a porta. Camila estava de roupão, cabelo preso num coque bagunçado, segurando um envelope branco. Que história é essa de você ter dado um escândalo no salão VIP ontem? Camila perguntou, curiosa. Todo mundo tá comentando. Não foi escândalo. Lorena pegou o envelope, evitando o olhar da amiga. Foi só um mal-entendido. Um mal-entendido que deixou você trancada aqui desde ontem. Camila cruzou os braços. Lorena, você perdeu o turno da manhã. O supervisor tá puto. Eu sei. Ela suspirou. Vou conversar com ele. Camila olhou para ela com aquela expressão que dizia: eu sei que tem algo errado, mas não vou forçar. Era por isso que Lorena gostava dela. Respeitava limites. Tá bom, qualquer coisa. Tô aqui. Quando a porta se fechou, Lorena ficou olhando para o envelope. Mãos trêmulas o abriram. Dentro, havia uma carta escrita à mão, letra firme, mas levemente trêmula em alguns pontos. Lorena, sei que você deve estar confusa, assustada, talvez até com raiva. Eu entendo. Passei a noite inteira acordado, tentando encontrar as palavras certas, mas não existem palavras certas para uma situação dessas. Sua mãe se chamava Helena Cristina Ribeiro Neves. Conheci ela numa festa de casamento em 2004. Ela era fotógrafa, apaixonada por capturar momentos bonitos. Dizia que o mundo já tinha feiura demais, então ela só fotografava coisas belas. Nós tentamos ter filhos por anos. Helena fez 3 tratamentos de fertilização que não deram certo. Os médicos diziam que ela tinha problemas de saúde, que uma gravidez seria arriscada. Mas quando descobrimos você, foi como se o universo inteiro tivesse conspirado a nosso favor. Helena estava tão feliz, mesmo com os médicos alertando sobre os riscos. Ela não ligava. Dizia que você valia qualquer coisa. E ela estava certa. Porque mesmo depois de tudo o que aconteceu, a morte dela, o roubo, os 25 anos procurando, eu nunca, nem por um segundo, me arrependi de você existir. Por favor, faça o teste de DNA comigo. Não porque eu preciso de prova. Eu vi a pulseira. Eu ouvi a gravação. Eu sei quem você é. Mas faça pelo seu próprio bem, para que você possa ter certeza. O cruzeiro chega em Salvador daqui a 3 dias. Contratei o melhor laboratório da cidade. Podemos fazer o teste assim que atracarmos. Enquanto isso, se quiser conversar, estou no camarote 304. Mas se não quiser... Eu respeito. Só não desaparece de novo, por favor, Eduardo. Lorena leu a carta 3 vezes. Depois dobrou e guardou embaixo do travesseiro. 3 dias até Salvador. 3 dias de espera torturante. Nos 2 dias seguintes, Lorena evitou o salão VIP. Pediu para ser realocada para os turnos no restaurante principal, onde as chances de cruzar com Eduardo eram menores. Mas toda manhã, sem falta, havia uma nova carta embaixo da porta. Na segunda carta, ele contou sobre o dia do parto, como chegaram ao Hospital São Lucas às 5 da manhã, com Helena tendo contrações fortes, como ele segurou a mão dela durante 18 horas de trabalho de parto, como os médicos finalmente decidiram fazer cesárea de emergência, quando o coração de Helena começou a falhar. Quando você nasceu, eles te colocaram nos braços dela por 30 segundos. Só 30 segundos. Helena olhou para você e sorriu. Foi o último sorriso dela, disse: "Ela é perfeita, Eduardo. Nossa Rosa é perfeita." E então começou a hemorragia. Lorena leu aquilo chorando no chuveiro, deixando a água lavar as lágrimas para que ninguém percebesse. Na terceira carta, ele descreveu o desaparecimento. Fui ao necrotério assinar os papéis da Helena. Estava em choque. Não conseguia pensar direito. O segurança do hospital me garantiu que você estaria segura no berçário. Fiquei fora menos de 20 minutos quando voltei. O berço estava vazio. Uma enfermeira do turno da noite, Ivonete Ribeiro,
Tinha sumido. Nunca mais apareceu para trabalhar. A polícia investigou. Descobriram que Ivonete tinha fugido para a Bolívia na mesma noite. Mas depois disso, o rastro sumiu. Eu contratei investigadores particulares, vasculhei todos os orfanatos do Brasil, mostrei sua foto, a única que tenho, com você nos braços da Helena, para milhares de pessoas, mas ninguém nunca tinha visto você. Agora eu sei por quê. Lorena franziu a testa. Sabia por quê. Ele não tinha explicado isso na carta, na quarta carta, que chegou na manhã do terceiro dia. Eduardo finalmente revelou. Consegui acesso aos registros do convento onde você foi deixada. Irmã Benedita me passou as informações por telefone. Sua certidão de nascimento dizia que você nasceu em Rio Branco, no Acre, filha de mãe desconhecida. Mas você não nasceu no Acre, Lorena. Você nasceu no Rio de Janeiro, no Hospital São Lucas. Ivonete falsificou seus documentos, te levou para outro estado, criou uma história falsa, apagou qualquer conexão com o hospital onde você realmente nasceu. Por isso meus investigadores nunca te encontraram. Eles estavam procurando por uma bebê nascida no Rio, não no Acre. Os documentos falsos te esconderam de mim. Lorena sentou na cama, a carta tremendo nas mãos. Documentos falsos. Uma enfermeira que fugiu do país. Uma pulseira única que só podia ter uma dona. Uma gravação que só os pais dela poderiam ter feito. Estava ficando difícil não acreditar. Estava ficando impossível. No terceiro dia, quando o cruzeiro finalmente atracou em Salvador, Lorena estava na fila para desembarcar com uma mochila pequena nas costas. Camila tinha oferecido para ir junto, mas ela recusou. Isso era algo que precisava fazer sozinha. Eduardo a esperava no pier, de camisa social branca e calça jeans. Parecia não ter dormido em dias. Olheiras fundas, cabelo desalinhado, mãos nos bolsos para esconder o tremor. Quando os olhos dele se encontraram, ele não se moveu. Só ficou ali, esperando, respeitando o espaço dela, como tinha prometido. Lorena caminhou até ele devagar. Vamos fazer logo isso, ela disse. A voz mais firme do que se sentia. Eduardo acenou com a cabeça. Tenho um carro esperando. O laboratório era em um prédio moderno na Barra, todo de vidro e aço. A recepcionista os levou para uma sala privativa, onde uma enfermeira gentil coletou amostras de sangue de ambos. O processo todo levou menos de 15 minutos. Os resultados ficam prontos em 72 horas. A enfermeira explicou. Vamos enviar por e-mail, e também podem retirar pessoalmente se preferirem. 72 horas, 3 dias, mais 3 dias de espera. Quando saíram do laboratório, Eduardo hesitou. Onde você está ficando? Vou voltar para o cruzeiro, Lorena disse. Ele fica atracado aqui por 2 dias antes de seguir viagem. Você pode ficar comigo se quiser. Tenho uma casa aqui em Salvador, espaço de sobra, cada um no seu quarto. Sem pressão. Só. Ele suspirou. Não quero que você desapareça de novo. Lorena balançou a cabeça. Preciso de tempo. Sozinha. A decepção no rosto dele foi visível. Mas ele não insistiu. Eu entendo. Ele pegou um cartão de visitas no bolso e estendeu para ela. Esse é meu número. Qualquer coisa. Qualquer hora. Só ligar. Tá. Lorena pegou o cartão sem dizer nada. Ficaram ali parados. 2 estranhos que talvez fossem pai e filha. Separados por 25 anos de dor. E uma calçada em Salvador. Foi Eduardo quem finalmente quebrou o silêncio. Obrigado por dar essa chance, por fazer o teste. Sei que não é fácil para você. Lorena olhou para ele. Realmente olhou. Viu as rugas ao redor dos olhos. O cansaço nos ombros. As mãos trêmulas que ele tentava esconder. Viu um homem destroçado por um luto que nunca acabou. E pela primeira vez, permitiu-se pensar. E se for verdade, virou-se. E caminhou de volta para o pier sem olhar para trás. Mas guardou o cartão no bolso. E não tirou a pulseira do pulso. O e-mail chegou numa terça-feira, às 14h37. Lorena estava no deck de serviço, dobrando guardanapos de linho quando o celular vibrou no bolso do uniforme. Camila percebeu como ela congelou, o guardanapo ainda nas mãos. É o resultado, a amiga perguntou baixinho. Lorena só conseguiu acenar com a cabeça. Tinha contado tudo para Camila na noite anterior. A pulseira, a gravação, o homem que dizia ser seu pai, precisava falar com alguém ou ia enlouquecer de vez.
Vai abrir. Camila tocou seu ombro gentilmente. Não sei se consigo. Quer que eu abra para você? Lorena balançou a cabeça. Isso era dela. Só dela. Estendeu o celular com mãos trêmulas e clicou no e-mail do laboratório. Prezada senhorita, Lorena Albuquerque. Segue anexo o resultado do teste de paternidade solicitado. Probabilidade de paternidade. 99,9% o Cr. Eduardo Neves é o pai biológico da senhorita. Lorena Albuquerque. O mundo desapareceu. O celular escorregou dos dedos de Lorena e caiu no chão. Ela não sentiu as pernas cederem. Não ouviu Camila gritar por ajuda. Não percebeu quando duas colegas a seguraram antes que batesse a cabeça. Tudo que conseguia pensar, num loop infinito e ensurdecedor, era: ele é meu pai. Eu tenho um pai. Eu nunca fui abandonada. 25 anos. 25 anos. Quando Lorena acordou, estava na enfermaria do cruzeiro, a médica de bordo, Derá, Patrícia, segurava seu pulso, checando os batimentos cardíacos. Bem-vinda de volta, ela disse com um sorriso gentil. Você desmaiou? Queda de pressão? Provavelmente por estresse. Lorena tentou sentar, mas a tontura a fez deitar de novo. Quanto tempo fiquei apagada? Uns 20 minutos. Camila apareceu ao lado da cama, segurando o celular dela. Seu. O Eduardo ligou 4 vezes. Ele viu o resultado também. Eduardo, seu pai. Ela tinha um pai. A realidade caiu em cima como uma avalanche. 25 anos de rejeição, de acreditar que era defeituosa, que ninguém a quis. Tudo era mentira. Ela tinha sido amada, tinha sido roubada. E de repente, foi demais. Lorena virou de lado e começou a chorar. Não um choro delicado. Era um soluço violento, gutural, que vinha de um lugar tão fundo que doía fisicamente. 25 anos de dor jorrando para fora de uma vez. Camila segurou sua mão. Adrá. Patrícia colocou um lenço na outra. E Lorena chorou, até não ter mais lágrimas, até a garganta arder, até o corpo todo doer de exaustão. Quando finalmente parou, a voz dela saiu rouca. Eu não quero ver ninguém. Ninguém, por favor. Mas Lorena, por favor, ela gritou, e depois cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, desculpa, só. Preciso ficar sozinha. Adera. Patrícia fez um sinal para Camila, e as duas saíram. Fechando a porta suavemente, Lorena ficou ali deitada, olhando para o teto branco da enfermaria, tentando processar o que aquele resultado significava. Significava que Eduardo falava a verdade. Significava que Helena tinha morrido para trazê-la ao mundo. Significava que ela tinha um pai que passou 25 anos procurando por ela. Significava que todo o sofrimento, as 7 famílias, as rejeições, a solidão, não precisava ter acontecido. E isso era a parte que mais doía. Saber que teve um pai o tempo todo, que ele a procurou, que nunca desistiu. Mas ainda assim, ela cresceu sozinha. A raiva veio como uma onda. Raiva de Ivonete, a enfermeira que a roubou. Raiva do destino que permitiu isso. Raiva de Eduardo por não ter conseguido encontrá-la antes. Mas mais do que tudo, raiva de si mesma, por ainda não conseguir sentir felicidade. Por não conseguir simplesmente aceitar que tinha encontrado um pai e ser grata. Em vez disso, tudo que sentia era perda. A perda de 25 anos que nunca voltariam. Lorena trancou-se no alojamento pelos próximos 4 dias. O supervisor bateu na porta 3 vezes, ameaçando demissão. Ela não respondeu. Camila deixava comida do lado de fora, mas a maior parte não era tocada. Eduardo ligou 17 vezes. Ela desligou todas. No 4º dia, a porta se abriu e Camila entrou com determinação, segurando uma bandeja com sopa e pão. Chega, ela disse firme. Você vai comer, tomar banho e conversar comigo. Não tô pedindo. Lorena estava deitada na cama, de costas para a porta, abraçada ao travesseiro. Vai embora. Não. Camila sentou na cama. Lorena, olha para mim. Silêncio. Olha para mim. A voz dela saiu mais alta, mais desesperada. Lorena virou devagar. Camila ofegou quando viu o rosto da amiga. Olhos inchados, lábios rachados, pele pálida. Meu Deus! Ela sussurrou. Você não pode fazer isso consigo mesma. Eu não sei o que fazer, Lorena disse, a voz fraca. Não sei como me sentir.
Não sei quem eu sou. Você é a Lorena. Camila segurou as mãos dela. A mesma pessoa de sempre. Não sou. Lágrimas escorreram de novo. Eu passei a vida inteira me definindo como a garota que foi abandonada, a que ninguém quis. Essa era minha identidade. E agora descubro que é tudo mentira. Então quem eu sou? Quem sou eu se não for isso? Camila respirou fundo. Você é alguém que sobreviveu, que lutou, que construiu uma vida sozinha porque não tinha escolha. E agora você tem uma chance de ter algo mais. Mas não vai conseguir se continuar escondida aqui. Eu não quero ver ele. Por quê? Porque tenho raiva. Lorena gritou. Raiva dele, raiva do mundo, raiva de mim. Eu deveria estar feliz, não deveria. Encontrei meu pai, mas tudo que sinto é vazio e culpa por sentir vazio. Camila abraçou a amiga, deixando ela chorar mais uma vez. Você tem direito de estar confusa, tem direito de estar com raiva, mas não pode se trancar aqui para sempre. Não sei como falar com ele. Lorena admitiu. Não sei como ser filha de alguém. Então começa devagar. Uma conversa. Só uma. Foi Camila quem ligou para Eduardo. Explicou a situação. Disse que Lorena precisava de tempo, mas também precisava de ajuda. Ele não hesitou. Contratou a melhor terapeuta especializada em trauma de adoção de Salvador e pagou para ela ir até o cruzeiro. Drá. Mariana Coelho tinha uns 40 anos, cabelo cacheado grisalho e um jeito calmo que não era condescendente. Sentou-se na cadeira ao lado da cama de Lorena e esperou. Não vou te forçar a falar, ela disse depois de 1 minuto. Mas se quiser, estou aqui. Lorena ficou em silêncio por 5 minutos inteiros. Então, de repente, as palavras começaram a sair. Eu construí uma vida inteira acreditando que era defeituosa, que tinha algo errado comigo porque ninguém me quis. E agora descubro que isso nunca foi verdade. Mas se não é verdade, então tudo que sou é baseado em mentira, Drá. Mariana acenou com a cabeça. E como você se sente em relação a isso? Perdida, com raiva, confusa. Raiva de quem? De todo mundo. Lorena soltou. Da enfermeira que me roubou, do Eduardo por não ter me achado antes, de mim mesma por não conseguir simplesmente ser feliz agora. E você acha que deveria estar feliz? Não deveria? Não existe um jeito certo de se sentir numa situação assim, a terapeuta disse gentilmente. Você passou 25 anos acreditando numa história sobre si mesma, e agora descobriu que a história real é completamente diferente. É normal se sentir perdida. É normal ter raiva. É normal precisar de tempo. Mas e o Eduardo? Lorena perguntou, a voz quebrando. Ele esperou 25 anos. Não posso fazer ele esperar mais. Lorena, olha para mim. Drá. Mariana se inclinou para a frente. Você não deve nada a ele. Vocês dois são vítimas do mesmo crime. E cada um precisa processar isso do seu jeito, no seu tempo. Aquilo quebrou algo dentro de Lorena. Pela primeira vez desde que recebeu o resultado, ela sentiu que tinha permissão para sentir o que estava sentindo. Foram 3 semanas de terapia intensiva antes que Lorena finalmente concordasse em ver Eduardo, ter a Mariana sugeriu um lugar neutro. Um café pequeno na orla de Salvador, com vista para o mar. Lorena chegou 15 minutos atrasada. De propósito, Eduardo já estava lá, sentado numa mesa de canto, mexendo nervoso num copo de café que provavelmente estava frio. Quando a viu, ele se levantou rapidamente, batendo o joelho na mesa. O copo quase tombou. Oi, ele disse, a voz rouca. Oi, ela respondeu, sentando na cadeira oposta. Ficaram em silêncio por 1 minuto inteiro. O barulho das ondas e das conversas ao redor preencheu o espaço entre eles. Finalmente, Lorena falou. Onde você estava quando eu tinha 7 anos e a família Cardoso me devolveu dizendo que eu era incapaz de amar? Eduardo piscou, desconcertado. Eu? O quê? Onde você estava quando eu tinha 12 e passei o Natal sozinha num orfanato porque ninguém me quis? Onde estava quando eu tinha 17 e tentei me matar porque não via sentido em continuar? As lágrimas escorriam livremente agora, e ela não se importava. Eu sei que não é culpa sua. Eu sei disso. Mas eu preciso dizer isso porque senão vou explodir. Eu precisei de você a vida inteira. E você não estava lá. Eduardo estava chorando também. Eu sei, ele sussurrou. E me desculpa.
Me desculpa por cada segundo que não estive lá. Me desculpa por ter deixado você sozinha por 5 minutos naquele berçário. Me desculpa por não ter te achado mais rápido. Eu tentei, Lorena. Juro que tentei. Ele empurrou algo pela mesa. Uma pasta grossa. Velha, o que é isso? Abre, com mãos trêmulas. Ela abriu. Dentro havia pilhas de papéis, fotos, registros, milhares de fotos de crianças, todas com idades parecidas com a dela. Endereços de orfanatos por todo o Brasil e América do Sul, recibos de investigadores particulares, notas escritas à mão, Orfanato São José, 23 crianças verificadas, nenhuma correspondência. Lorena folheou tudo, em choque. Esse é só um, Eduardo disse baixinho. Tenho outras 12 pastas assim em casa. 25 anos de busca, Lorena. Eu nunca parei, nunca desisti. Mas os documentos falsos, eles te esconderam. E eu sinto muito por não ter sido esperto o suficiente. Rápido o suficiente. Ela fechou a pasta e levantou os olhos. Preciso de tempo. Não sei quanto. Mas preciso. Eduardo acenou com a cabeça. Eu esperei 25 anos. Posso esperar mais. Lorena se levantou para ir embora. Mas hesitou então, num impulso que surpreendeu ela mesma. Caminhou até o lado dele e o abraçou. Eduardo congelou por meio segundo antes de retribuir, segurando a filha como se ela fosse quebrar. E ali, naquele café de esquina em Salvador, entre o barulho do mar e das pessoas, Lorena Albuquerque chorou nos braços do pai pela primeira vez em 25 anos. A mansão de Eduardo em Salvador parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Lorena ficou parada na entrada, mochila nas costas, olhando para o hall enorme com pé direito altíssimo, lustre de cristal e escadaria de mármore que subia em curva elegante. Tinha móveis que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em anos trabalhando no cruzeiro. Eu sei que é muito, Eduardo disse atrás dela, carregando a mala pequena que ela tinha permitido que ele comprasse. Mas você pode escolher qualquer quarto. Tem 6 suítes no segundo andar. 6 suítes. Lorena tinha passado os últimos 5 anos dividindo um quarto apertado com mais 3 pessoas. Antes disso, dividiu beliches em orfanatos onde 20 crianças compartilhavam um banheiro. E agora tinha 6 suítes para escolher. Aquela ali, ela apontou para a porta mais próxima da escada, tentando manter a voz firme. Eduardo abriu a porta, revelando um quarto do tamanho do alojamento inteiro do cruzeiro. Cama king size. Banheiro privativo com banheira de hidromassagem, closet que estava vazio, mas tinha espaço para roupas de 3 pessoas. Vou deixar você se acomodar, ele disse, colocando a mala no chão. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só gritar ou ligar. Ele apontou para o interfone na parede. Ou descer, ou... Eduardo. Lorena interrompeu gentilmente. Tá tudo bem, obrigada. Ele acenou com a cabeça. Hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas saiu, fechando a porta devagar. Lorena ficou ali parada no meio do quarto por 5 minutos inteiros. Então se sentou na beirada da cama, que era absurdamente macia, e tentou processar o que estava acontecendo. 2 semanas atrás, estava servindo bebidas em um cruzeiro. Agora estava morando em uma mansão, com um pai. O celular vibrou. Era Camila. E aí, princesa? Como tá o palácio? Lorena sorriu pela primeira vez em dias e digitou de volta. Bizarro. Tem banheira de hidromassagem no meu quarto. Cara, aproveita, você merece. Não sei se mereço. Lorena Albuquerque, para de se sabotar, aceita as coisas boas quando elas aparecem, tá? Lorena não respondeu. Jogou o celular na cama e foi tomar banho. No chuveiro, não na banheira. Ainda não estava pronta para tanto luxo de uma vez. O jantar foi estranho. Eduardo contratou uma cozinheira, Dona Cecília, uma senhora simpática de uns 60 anos que fez lasanha, salada e pudim de sobremesa. A mesa de jantar tinha lugar para 12 pessoas, mas só eles 2 estavam lá, sentados em pontas opostas. Você pode sentar mais perto, Eduardo disse, notando a distância. Tá bom aqui. Lorena respondeu rápido demais. Silêncio constrangedor. A lasanha tá ótima, ela tentou. Dona Cecília é incrível, Eduardo concordou. Trabalha comigo há 15 anos.
Mais silêncio. Então, ele limpou a garganta. Pensei que amanhã poderíamos fazer algumas coisas, comprar roupas novas, talvez. Não que suas roupas não sejam boas, só, se você quiser. Lorena sentiu o peito apertar. Lá vinha. Não precisa, ela disse, a voz mais dura do que pretendia. Não é questão de precisar, é só que... Eduardo, eu não vou virar outra pessoa só porque agora moro numa mansão. Ele pareceu confuso. Eu não tô pedindo pra você mudar. Só quero te dar coisas que você nunca teve. E você acha que isso resolve 25 anos? As palavras saíram mais afiadas do que ela queria. Que pode simplesmente me comprar roupas caras e de repente vamos ser uma família feliz. Eduardo ficou pálido. Não é isso que eu não quero seu dinheiro. Lorena se levantou, jogando o guardanapo na mesa. Eu queria ter tido um pai quando tinha 7 anos e chorava sozinha no escuro. Não adianta tentar compensar agora. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder. Subiu correndo as escadas e se trancou no quarto. Encostou na porta, tremendo, odiando a si mesma. Por que tinha sido tão cruel? Eduardo só estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo estava cansada. Cansada de todo mundo tentando consertar ela. Cansada de ser tratada como projeto de caridade. Deitou na cama gigante e chorou até dormir. 3 dias depois, a notícia vazou. Lorena estava tomando café quando Eduardo apareceu na cozinha, pálido, segurando o celular. Precisamos conversar. Ela largou a xícara. O que foi? Ele mostrou a tela. Era uma matéria de um site de notícias. Milionário afirma ter encontrado filha roubada há 25 anos. Garçonete de cruzeiro seria herdeira de fortuna. Lorena leu a matéria inteira, sentindo o estômago revirar. Tinha foto dela saindo do laboratório, foto de Eduardo, especulações sobre a herança, citações de fontes próximas, questionando a veracidade da história. Como eles descobriram? Ela sussurrou. Não sei. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Frustrado. Alguém do laboratório, algum funcionário do cruzeiro. Não importa. O importante é que agora tá público. O celular de Lorena começou a tocar. Número desconhecido. Ela desligou, tocou de novo, desligou. Mais 3 ligações em sequência. São jornalistas, Eduardo disse. Vão tentar te encontrar. Você não precisa falar com ninguém. Eu quero voltar pro cruzeiro. Lorena, quero voltar. Ela gritou. Quero minha vida normal de volta. Você não pode fingir que isso não aconteceu. E você não pode me obrigar a ficar aqui. Eles ficaram se encarando, respiração pesada, até que Eduardo suspirou e sentou na cadeira ao lado dela. Me desculpa, ele disse baixinho. Você tem razão. Não posso te obrigar a nada, mas... Por favor, fica. Só até a poeira baixar. A imprensa vai te caçar se você voltar pro cruzeiro. Lorena odiava admitir. Mas ele tinha razão. Tá bom. Mas só até isso passar, no dia seguinte, Eduardo pediu para ela conhecer a família. A família Neves é grande. Ele explicou no carro a caminho do almoço. Meus pais já morreram, mas tenho um irmão, Maurício, e vários primos. Eles querem te conhecer. Lorena estava nervosa. Tinha colocado uma das roupas novas que Eduardo insistiu em comprar. Uma calça jeans e blusa simples. Nada extravagante, mas ainda se sentia desconfortável. O restaurante era chique, com mesas de toalha branca e garçons de colete. Lorena reconheceu o tipo de lugar. Ela mesma tinha servido em ambientes assim. A família já estava numa mesa grande no fundo. Eduardo fez as apresentações. Tio Maurício, tia Sônia, primos Ricardo, Juliana, Marcelo. Maurício Neves se levantou e abraçou Lorena com entusiasmo. Minha sobrinha, finalmente. Ele tinha um sorriso largo, cabelo escuro penteado para trás, terno impecável. Eduardo nos contou tudo. Que história incrível. Bem-vinda à família. Algo no abraço dele pareceu exagerado, mas Lorena afastou a sensação. Durante o almoço, Maurício dominou a conversa. Você vai precisar aprender sobre os negócios da família, claro. Ele disse, cortando o filé mignon. A empresa tem resorts em 6 estados. É muita responsabilidade, mas tenho certeza que você vai se adaptar. Maurício, ela acabou de chegar. Eduardo interrompeu. Não precisa pensar em trabalho ainda. Ah, claro. Maurício riu. Só tô animado. É que
Bem, sempre achei que quando você morresse, eu herdaria tudo. Mas agora tem a Lorena. Isso muda tudo, né? O silêncio na mesa foi desconfortável. Maurício, tia Sônia cutucou o marido. Que jeito de falar é esse? Relaxa, amor. Ele deu um tapinha na mão dela. Tô brincando. Lorena sabe que tô brincando, né? Lorena forçou um sorriso. Mas algo não se encaixava. À tarde, Eduardo levou Lorena ao cemitério. Quero que você conheça sua mãe, ele disse no carro. O cemitério Jardim da Saudade era enorme, cheio de árvores e túmulos de mármore. Eduardo guiou Lorena por um caminho de pedras até um jazigo familiar. O nome na lápide estava gravado em letras douradas. Helena Cristina Ribeiro Neves, 1980-2000. Amada esposa e mãe, sua rosa eterna floresce no coração de quem te ama. Lorena ficou parada, olhando para o nome da mulher que nunca conheceu. A mulher que morreu para trazê-la ao mundo. Ela queria tanto te conhecer, Eduardo disse, a voz embargada. Passava horas escolhendo roupinhas, decorando o quarto, falando sobre como seria quando você nascesse. Ele se ajoelhou e colocou um buquê de rosas brancas no túmulo. Lorena se ajoelhou ao lado dele, tocando a lápide fria. Oi, mãe, ela sussurrou, as lágrimas vindo sem permissão. Eu não sei o que dizer. Obrigada por ter lutado para me trazer ao mundo. Obrigada por ter me amado mesmo sem me conhecer. Eduardo segurou a mão dela. E pela primeira vez, Lorena não puxou de volta. Ficaram ali por quase 1 hora, em silêncio, apenas segurando as mãos diante do túmulo de Helena. E quando finalmente levantaram para ir embora, Lorena olhou para Eduardo e disse algo que ele esperou 25 anos para ouvir. Obrigada, pai. A palavra saiu pequena, hesitante. Mas saiu. Eduardo soltou um soluço e puxou a filha para um abraço. E ali, entre lápides e flores, começaram a reconstruir o que foi roubado deles. Tijolo por tijolo, abraço por abraço, lágrima por lágrima. 2 meses se passaram antes que a bomba explodisse. Lorena estava começando a se acostumar com a nova vida. Ainda estranha, ainda desconfortável em vários momentos, mas aos poucos ficando menos assustadora. Tinha começado terapia 3 vezes por semana com Dra. Mariana matriculou-se num curso preparatório para vestibular de psicologia e estava aprendendo a chamar Eduardo de pai, sem que a palavra engasgasse na garganta. Naquela manhã de sábado, ela estava na varanda lendo quando Eduardo apareceu correndo, o telefone na mão e o rosto completamente branco. Lorena, a voz dele saiu estrangulada. Precisamos conversar agora. Ela fechou o livro, o coração acelerando. O que aconteceu? Eduardo se sentou na cadeira ao lado dela, as mãos tremendo tanto que quase deixou o telefone cair. Os investigadores, eles encontraram a Ivonete Ribeiro, Ivonete, a enfermeira que tinha roubado Lorena do hospital 25 anos atrás. A mulher que tinha destruído suas vidas. Onde? Lorena sussurrou. Na Bolívia, num hospital em La Paz. Eduardo respirou fundo, tentando se controlar. Ela está morrendo. Câncer em estágio terminal. Os médicos dizem que tem no máximo 2 semanas. Lorena sentiu uma onda estranha. Parte alívio por ela estar finalmente sendo punida. Parte raiva porque a morte seria fácil demais. E daí, o que isso muda? Ela fez uma confissão. Eduardo mostrou o celular. A um padre. Uma confissão completa, gravada. Os investigadores conseguiram acesso através do advogado dela. Ele apertou o play. A voz que saiu do alto-falante era fraca. Arrastada. Interrompida por tosses. Padre Miguel, estou morrendo e não posso carregar isso para o túmulo 25 anos atrás. Eu roubei um bebê do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, uma menina recém-nascida. A mãe tinha acabado de morrer no parto. Lorena segurou o braço da cadeira com força. A voz continuou. Mas eu não roubei porque quis criar a criança como minha. Não foi por dinheiro de adoção ilegal. Foi porque alguém me pagou para fazer aquele bebê desaparecer. Eduardo pausou a gravação e olhou para Lorena, os olhos cheios de lágrimas. Tem mais. Você precisa ouvir até o final. Ele deu play novamente. Esse alguém me deu 50 mil reais na época. Disse que era para eu levar a criança para longe, para outro país se possível.
e garantir que nunca fosse encontrada. Me deu documentos falsos. Certidão de nascimento dizendo que o bebê nasceu no Acre, não no Rio. Disse para eu apagar qualquer rastro. Ivonete tossiu violentamente. Ouviu-se o som de água sendo bebida. Levei a menina para a Bolívia primeiro. Fiquei lá 6 meses. Depois fui para o Peru. Mas não conseguia ficar com ela. Era só um bebê, chorando, precisando de cuidados. E eu não queria aquela responsabilidade. Então voltei para o Brasil, para outro estado, e deixei ela num convento, com os documentos falsos. Ninguém saberia de onde ela realmente veio. Lorena estava tremendo. Eduardo pegou a mão dela, mas ela mal sentiu. Padre, eu sei que fiz algo terrível. Destruí vidas, mas o pior de tudo, o pior é saber que quem me pagou era a família do bebê. Alguém que deveria proteger aquela criança. O mundo parou. O nome dele era Maurício Neves, irmão mais novo do pai da criança. A gravação terminou. Lorena puxou a mão de Eduardo e se levantou num pulo, cambaleando para trás. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Maurício. Eduardo repetiu, a voz morta. Meu próprio irmão. Ele estava sentado ali, imóvel, como se tivesse levado um tiro. Depois de 1 minuto inteiro de silêncio, começou a rir. Um riso sem humor, quebrado, quase histérico. 25 anos. Ele disse para o nada. 25 anos ele esteve ao meu lado, me consolando, me ajudando a procurar, fingindo que se importava. E o tempo todo foi ele. Lorena sentou no chão, abraçando os joelhos. Sentia vontade de vomitar. Maurício, o homem que tinha sido tão simpático no almoço, que tinha feito piadas sobre herança, que tinha abraçado ela com aquele sorriso largo e falso. Tinha sido ele. Ele tinha pago para que ela fosse roubada. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Por que ele faria isso? Eduardo levantou os olhos. E Lorena viu algo que nunca tinha visto antes no rosto do pai. Ódio puro. Porque se eu não tivesse herdeiros, a empresa passaria para ele quando eu morresse. Eduardo disse, a voz tremendo de raiva. Ele estava na linha de sucessão, mas com você viva, você seria a herdeira. Então ele te fez desaparecer. Mas você poderia ter tido outros filhos. Maurício sabia que eu nunca ia superar Helena. Ele apostou nisso. Apostou que eu ficaria sozinho, destruído. E que eventualmente, quando eu morresse, ele herdaria tudo. O telefone de Eduardo tocou. Era o investigador particular. Senhor Neves, conseguimos mais provas, encontramos registros bancários de 25 anos atrás, uma transferência de R$50 mil da conta pessoal de Maurício Neves para a conta de Ivonete Ribeiro. 3 dias antes do parto de sua esposa, Eduardo apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Continue investigando. Quero todas as provas possíveis. Ele desligou e olhou para Lorena, que ainda estava sentada no chão, abraçada aos joelhos. Eu vou destruir ele, Eduardo disse. E não era ameaça, era promessa. Nos dias seguintes, os investigadores trouxeram mais evidências. Encontraram uma gravação de segurança antiga do Hospital São Lucas, miraculosamente preservada em arquivos digitalizados, mostrando Maurício conversando com Ivonete 2 dias antes do parto de Helena. A conversa não tinha áudio, mas a linguagem corporal era clara. Maurício entregando algo pequeno, provavelmente um envelope. Ivonete acenando e saindo rapidamente. Encontraram também o testemunho de DR. Augusto Ferreira, médico que estava de plantão na noite da morte de Helena. Ele admitiu, 25 anos depois, que Maurício tinha lhe oferecido dinheiro para não fazer perguntas sobre o desaparecimento do bebê. O médico tinha aceitado. R$10 mil para ficar calado. A culpa o corroía há décadas. Ele planejou tudo. Eduardo disse, mostrando as evidências para Lorena. Maurício sabia que Helena tinha complicações. Sabia que o parto seria arriscado. Então ele preparou tudo com antecedência, pagou a Ivonete, subornou o médico, e quando você nasceu e Helena morreu, ele executou o plano. Lorena estava sentada no sofá da sala. Tentando processar tudo, a terapia com Deri, Mariana tinha intensificado. Agora eram sessões diárias, o trauma de descobrir a verdade sobre o abandono, combinado com a revelação de que tinha sido deliberadamente roubada por ganância. Era demais para processar. O que você vai fazer?
Ela perguntou. Eduardo olhou para ela, e Lorena viu determinação absoluta no rosto dele. Vou expô-lo publicamente. Vou apresentar todas as provas ao conselho da empresa. Vou remover ele de todos os cargos e vou processar criminalmente. Mas ele é seu irmão. Ele deixou de ser meu irmão no dia que pagou para te roubarem de mim. Lorena respirou fundo. Parte dela queria vingança. Queria ver Maurício pagar por tudo que fez. Mas outra parte estava exausta. Exausta de dor, de raiva, de dramas. Eu quero estar lá, ela disse finalmente. Quando você confrontar ele, quero olhar na cara dele e perguntar por quê. Eduardo acenou com a cabeça. Então vamos fazer isso juntos. Pela primeira vez desde que se encontraram, Lorena e Eduardo estavam completamente unidos. Não era mais pai tentando conquistar filha, ou filha resistindo ao pai. Era 2 sobreviventes do mesmo crime, prontos para lutar lado a lado. A notícia chegou 3 dias depois. Ivonete Ribeiro tinha morrido. Eduardo recebeu a ligação do investigador enquanto jantava com Lorena. Ele ouviu em silêncio, agradeceu e desligou. Ela se foi. Ele disse simplesmente. Lorena não sentiu nada, nem alívio, nem satisfação, nem pena, apenas vazio. A confissão gravada é válida legalmente. Ela perguntou. Sim, e temos todas as outras provas também. Maurício não tem como escapar. Naquela noite, Lorena subiu para o quarto e olhou pela janela, vendo as luzes de Salvador brilhando ao longe. Tocou a pulseira de prata no pulso. Aquele objeto pequeno que tinha carregado por 25 anos sem saber que era a única evidência física do amor dos pais, pensou em Helena, morrendo no parto. Pensou em Eduardo, procurando incansavelmente. Pensou em Maurício, sorrindo falsamente enquanto escondia o crime mais hediondo. E pela primeira vez, sentiu algo além de dor e confusão. Sentiu raiva, raiva ardente, clarificadora. Maurício Neves tinha roubado 25 anos dela. 25 anos de amor, de família, de pertencer a algum lugar. E ele ia pagar por cada segundo. Lorena pegou o celular e mandou mensagem para Eduardo. Quando vamos confrontar ele? A resposta veio em segundos. Convoquei reunião extraordinária do conselho para segunda-feira. Ele vai estar lá e vai cair. Lorena olhou para o reflexo dela no vidro da janela. Viu uma mulher diferente daquela garçonete assustada do cruzeiro. Viu alguém que tinha sobrevivido ao impossível e que agora estava pronta para lutar. A sala de reuniões da Neves Resorts ficava no último andar do prédio corporativo em Salvador, com janelas enormes que davam vista para o mar. Lorena nunca tinha estado ali. E agora, parada na porta ao lado de Eduardo, sentiu o coração batendo tão forte que doía. Você tem certeza que quer entrar? Eduardo perguntou baixinho. Não precisa. Eu posso fazer isso sozinho. Não, ela respondeu, firme. Ele roubou minha vida. Eu vou olhar na cara dele quando tudo desmoronar. Eduardo apertou a mão dela rapidamente antes de empurrar a porta. A sala estava cheia. 12 membros do conselho sentados ao redor da mesa enorme de mogno, todos de terno e gravata. Maurício estava no meio, sorrindo confiante, conversando com outros conselheiros como se fosse um dia normal. Quando viu Eduardo e Lorena entrarem, o sorriso dele ficou ainda mais largo. Eduardo, Lorena. Ele se levantou, estendendo os braços. Que surpresa! Não sabia que vocês viriam. Pensei que fosse só reunião de rotina. Senta, Maurício, Eduardo disse, a voz gelada. O sorriso de Maurício vacilou por um segundo, mas ele obedeceu, ajeitando a gravata. Eduardo foi direto para a cabeceira da mesa. Lorena ficou ao lado dele, de pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo para disfarçar o tremor. Senhores, Eduardo começou, olhando para cada membro do conselho. Convoquei esta reunião extraordinária para tratar de um assunto grave que envolve não apenas a empresa, mas a família Neves como um todo. Murmúrios baixos ao redor da mesa. 25 anos atrás, minha filha foi roubada do berçário do hospital. São Lucas, horas depois de nascer. Minha esposa havia acabado de morrer no parto. Passei 2 décadas e meia procurando essa criança. Gastei fortunas, vasculhei milhares de orfanatos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Maurício. Há 2 meses, encontrei minha filha trabalhando como garçonete num cruzeiro. Fizemos teste de DNA.
Ela é minha herdeira legítima. Maurício começou a aplaudir devagar, o sorriso ainda no rosto. E que história linda! Já ouvimos tudo isso, irmão. A imprensa não fala de outra coisa. Mas qual é o propósito dessa reunião? Eduardo abriu a pasta que tinha trazido e começou a distribuir documentos ao redor da mesa. O propósito é informar ao conselho que descobrimos quem orquestrou o sequestro da minha filha. O silêncio na sala ficou denso. Maurício parou de sorrir. A enfermeira responsável pelo roubo, Ivonete Ribeiro, morreu há 1 semana na Bolívia. Mas antes de morrer, fez uma confissão completa a um padre. Eduardo apertou um botão no laptop e a voz de Ivonete encheu a sala. Os conselheiros ouviram em silêncio absoluto. Quando a gravação chegou na parte em que Ivonete dizia: o nome dele era Maurício Neves. Vários viraram para olhar para ele. Maurício estava pálido, mas forçou uma risada. Isso é ridículo. Vocês vão acreditar na palavra de uma criminosa drogada em leito de morte. Ela claramente estava delirante. Talvez. Eduardo concordou. Calmo demais. Mas ela não estava delirante quando recebeu esta transferência. Ele projetou na tela o registro bancário. R$50 mil transferidos da conta de Maurício para a de Ivonete. 3 dias antes do parto de Helena. Coincidência. Maurício se levantou. Eu empresta dinheiro para ela. Ela me pediu emprestado. Para quê? Eduardo perguntou. Não lembro. Faz 25 anos. Engraçado você não lembrar disso. Mas lembrar claramente de outros eventos daquele período, como o casamento do primo Júlio, que você mencionou no meu aniversário ano passado, Maurício começou a suar. Eduardo continuou, implacável. Mas tudo bem. Vamos assumir que foi coincidência. Vamos ver esta gravação de segurança do hospital. A tela mostrou Maurício conversando com Ivonete 2 dias antes do parto. A imagem era antiga, granulada, mas clara o suficiente. Maurício entregando um envelope pequeno. Ivonete acenando e saindo rapidamente. Isso não prova nada! Maurício gritou. Podia ser qualquer coisa. Podia! Eduardo acenou. Mas aí temos o testemunho do DR. Augusto Ferreira. Ele apertou outro botão. A voz do médico, gravada dias antes, encheu a sala. Maurício Neves me ofereceu R$10 mil na noite que o bebê desapareceu. Disse para eu não fazer perguntas. Não investigar muito. Eu estava com dívidas, precisava do dinheiro. Então aceitei. Fiquei calado por 25 anos. Mas não aguento mais carregar essa culpa. Os conselheiros estavam horrorizados. Alguns já olhavam para Maurício com nojo. Mentira. Maurício bateu as mãos na mesa. Tudo mentira. Eduardo tá inventando isso porque tem ciúmes de mim. Sempre teve. Eu sempre fui o irmão mais competente. E ele nunca aceitou. Maurício, um dos conselheiros mais velhos, Sr. Tavares, falou pela primeira vez. As evidências são muito claras. Você tem alguma explicação real para isso? Maurício olhou ao redor da mesa. Vendo que estava perdendo, respirou fundo. E quando falou novamente, a voz estava diferente. Mais baixa, mais perigosa. Tá bom, ele disse, o sorriso voltando, mas agora era torto, cruel. Vocês querem a verdade? Vou dar a verdade. Ele apontou para Lorena. Essa mulher apareceu do nada com uma pulseira que poderia ter comprado em qualquer lugar. Fez um suposto teste de DNA que ninguém aqui viu sendo coletado. E agora quer reivindicar uma fortuna que não é dela? O laboratório é certificado e... Eduardo começou, mas Maurício o interrompeu. E vocês acreditam na confissão de uma criminosa drogada? Em registros bancários que podem ter outras explicações? Eduardo passou 25 anos procurando essa filha e nunca encontrou. E de repente ela aparece num cruzeiro de luxo. Bem quando ele tá ficando velho e vulnerável. Alguns conselheiros hesitaram. A semente da dúvida tinha sido plantada. Lorena sentiu o chão desabar. E se eles não acreditassem, e se Maurício conseguisse reverter tudo, foi então que ela se lembrou. A pulseira, com mãos trêmulas. Lorena deu um passo à frente. Senhor Maurício. Sua voz saiu mais firme do que esperava. O senhor disse que eu poderia ter comprado essa pulseira em qualquer lugar, certo? Maurício cruzou os braços. Exatamente. Então me explica uma coisa. Ela removeu a pulseira do pulso pela primeira vez em semanas. Caminhou até Maurício e colocou na mesa na frente dele. Como eu teria a gravação de Eduardo e Helena, feita dias antes do meu nascimento.
Escondida dentro dessa pulseira, silêncio absoluto, Lorena pressionou o mecanismo secreto na base da rosa. O compartimento se abriu, revelando o chip minúsculo. Essa gravação tem 25 anos. Foi feita antes de eu nascer. Como eu teria acesso a isso se não fosse realmente a filha deles? Eduardo conectou o chip ao sistema de som da sala. E pela segunda vez, a voz de Helena encheu o ambiente. Minha pequena Rosa, se você está ouvindo isso, saiba que foi amada desde antes de nascer. Vários conselheiros tinham lágrimas nos olhos quando a gravação terminou. Maurício estava pálido como um fantasma. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Senhor. Tavares se levantou, olhando para Maurício com uma mistura de nojo e decepção. Maurício Neves, em nome deste conselho, você está removido imediatamente de todos os cargos na empresa. Processos criminais serão abertos e nunca mais quero ver sua cara neste prédio. Vocês não podem. Maurício começou, mas foi interrompido. Podem e vão, outro conselheiro gritou. Você é uma desgraça para esta família. Maurício olhou ao redor da mesa, vendo que tinha perdido completamente. Então, seus olhos pousaram em Lorena. E pela primeira vez, ela viu quem ele realmente era. Não o tio simpático, mas um homem consumido por ganância e ódio. Você destruiu tudo. Ele cuspiu as palavras. 25 anos de trabalho, de planejamento. E você aparece e destrói tudo. Você que destruiu. Lorena respondeu, a voz tremendo, mas firme. Destruiu a vida do seu próprio irmão. Destruiu a minha infância. Mas sabe o que você não conseguiu destruir? O amor. Porque mesmo com tudo que você fez, Eduardo nunca parou de me procurar. E agora nós nos encontramos. E você perdeu. Maurício tentou dar um passo em direção a ela, mas seguranças entraram na sala. Eduardo tinha pedido para ficarem de prontidão. Senhor Maurício, por favor venha conosco. Um deles disse. Maurício foi escoltado para fora, gritando ameaças e acusações que ninguém mais ouvia. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Minha senhora. Tavares se aproximou de Eduardo e estendeu a mão. Sinto muito pelo que você e sua filha passaram. A empresa está com você? Eduardo apertou a mão dele, mas não conseguiu falar. Estava tremendo demais. Lorena se aproximou e segurou o braço do pai. Ele a puxou para um abraço apertado. E ali, no meio daquela sala de reuniões corporativa, chorou como não chorava havia 25 anos. Acabou, ele sussurrou. Finalmente acabou. E pela primeira vez desde que se encontraram, Lorena sentiu que era verdade. A verdade tinha vindo à tona. A justiça seria feita. E eles, finalmente, podiam começar a curar. Juntos, as manchetes explodiram nos dias seguintes. Irmão milionário confessa ter orquestrado sequestro de bebê por herança. Maurício Neves preso preventivamente, acusado de sequestro e falsificação. Herdeira roubada há 25 anos finalmente reencontra pai. Lorena parou de ler notícias depois da terceira matéria. Ficava no quarto, de pijama, vendo séries antigas na Netflix e tentando processar tudo o que tinha acontecido. Eduardo bateu na porta na tarde de quinta-feira. Posso entrar? Claro. Ela pausou o episódio e se sentou na cama. Ele entrou carregando 2 xícaras de chocolate quente. Tinha descoberto que era a bebida favorita dela. Trouxe isso para você. Estendeu uma xícara e sentou na poltrona ao lado da janela. Como você tá? Lorena deu um gole, deixando o líquido quente aquecer o peito. Não sei. Vazia, aliviada, cansada, tudo junto. Eduardo acenou com a cabeça. Eu também. As ações da empresa caíram 40%. Vários sócios estão pulando fora. A imprensa não sai da porta. Tem gente pedindo minha cabeça no conselho. Me desculpa. Lorena disse baixinho. Eu não queria causar tudo isso. Não? Eduardo se levantou rápido e se ajoelhou na frente dela. Não pede desculpa. Nada disso é culpa sua. Eu escolhi expor o Maurício. Escolhi porque era a coisa certa. E se a empresa afundar, que afunde, você vale mais que 1000 empresas. Lágrimas queimaram os olhos dela. Eu passei a vida inteira achando que não valia nada. E agora você diz que vale mais que tudo. Porque vale. Ele segurou as mãos dela. E eu vou passar o resto da vida te lembrando disso. Lorena se inclinou e abraçou o pai. Eduardo retribuiu, segurando firme. E ficaram assim por longos minutos, quando se separaram.
Ela limpou as lágrimas e sorriu pela primeira vez em dias. Tô com fome. Tem comida. Eduardo riu. Dona Cecília fez lasanha. Sua favorita. Uma semana depois, Lorena tomou uma decisão. Quero fazer terapia intensiva. Ela disse a Eduardo no café da manhã. Tipo, várias vezes por semana. E quero me matricular na faculdade. Psicologia no semestre que vem? Eduardo quase derrubou o café de tão animado. Sério, isso é ótimo. Mas tem uma condição. Lorena continuou, séria. Não quero trabalhar na empresa. Ainda não. Talvez nunca. Não sei. Só sei que preciso construir minha própria vida primeiro. Não a vida que deveria ter tido, mas a vida que eu quero ter. Eduardo hesitou. Depois acenou. Eu entendo. E respeito. Você não precisa fazer nada que não queira. Obrigada. Ela pegou a mão dele na mesa. Por entender. Sempre. Ele apertou de volta. Naquela tarde, Lorena ligou para Camila pela primeira vez desde a explosão do escândalo. Finalmente! A amiga gritou do outro lado. Achei que tinha me esquecido. Desculpa. Lorena riu. Foi tudo muito louco. Tá tudo bem. Comigo tá ótimo. Mas e você? Vi as notícias, caraca. Lorena, seu tio tentou te matar quando você era bebê. Tecnicamente, ele tentou me fazer desaparecer. Não me matar. Mesma coisa. O cara é psicopata. Elas conversaram por 2 horas. Colocando o papo em dia, Camila contou fofocas do cruzeiro e Lorena falou sobre a terapia e os planos de faculdade. Você parece diferente, Camila disse. Mais leve. É porque finalmente sei quem eu sou. Lorena respondeu. Ou pelo menos, tô começando a descobrir. 2 semanas depois, Eduardo teve uma ideia. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Ele dirigiu até um bairro modesto em Salvador, parando em frente a um prédio antigo, mas bem cuidado. Uma placa dizia, Convento Santa Clara. Lorena congelou. É aqui que... Onde você foi deixada? Eduardo completou. A irmã Benedita ainda trabalha aqui. Pensei que você gostaria de vê-la. Lorena saiu do carro com pernas trêmulas. Fazia mais de 10 anos que não visitava o convento. Desde que saiu aos 15 para trabalhar e tentar uma vida independente, uma freira jovem os recebeu na porta e os guiou por corredores que Lorena reconhecia. O cheiro de cera de vela e flores antigas era exatamente como lembrava. Irmã Benedita estava no jardim interno, regando roseiras, quando virou e viu Lorena. Deixou o regador cair. Minha menina. Ela abriu os braços. Lorena correu e se jogou no abraço da freira, chorando feito criança. Senti tanta saudade. Ela soluçou. Eu também, filha. Eu também. Irmã Benedita afastou Lorena para olhar melhor. Deixa eu te ver. Meu Deus, como cresceu e tão bonita. Ela então olhou para Eduardo, que estava parado a alguns passos de distância. E você deve ser o pai dela. Finalmente. Eduardo estendeu a mão, mas irmã Benedita o puxou para um abraço também. Obrigado por nunca desistir, ela disse. Eu sempre soube que alguém amava essa menina. A pulseira. Era especial demais para ser de alguém que não ligava. A senhora a protegeu, Eduardo disse. A voz embargada. Quando as famílias tentavam adotar, a senhora escondia a pulseira, por quê? Porque era a única coisa que Lorena tinha, irmã Benedita explicou. Tirarem isso dela seria como tirarem a última esperança de descobrir de onde veio. Não podia permitir. Eduardo tirou um envelope do bolso. Quero fazer uma doação ao convento, para reformas, para as crianças, para o que precisarem. Irmã Benedita abriu o envelope e ofegou quando viu o cheque. Isso é demais. Nunca é demais, Eduardo disse. A senhora cuidou da minha filha quando eu não pude. Isso não tem preço. Eles passaram a tarde no convento. Lorena mostrou a Eduardo o quarto onde dormia quando criança, o jardim onde brincava sozinha, a capela onde rezava pedindo uma família, e agora, 25 anos depois, tinha encontrado uma. Um mês após a exposição de Maurício, Lorena começou a faculdade. Primeiro dia de aula de psicologia. Ela chegou meia hora mais cedo, nervosa. Escolheu um lugar no meio da sala e ficou olhando para o caderno novo, a caneta tremendo na mão. Uma garota sentou ao lado. Oi, primeira vez aqui. É.
Lorena sorriu timidamente. E você? Também, tô morrendo de medo. Ela riu. Sou a Júlia. Lorena, prazer. Júlia estendeu a mão e quando elas apertaram, Lorena sentiu algo estranho. Esperança de fazer uma amiga de verdade. As aulas foram fascinantes. Lorena anotava tudo. Absorvia cada palavra do professor sobre desenvolvimento humano. Trauma, resiliência. Era como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Quando chegou em casa à noite, Eduardo estava esperando na sala. E aí, como foi? Incrível. Ela se jogou no sofá ao lado dele. Acho que escolhi a carreira certa. Tenho certeza que sim. Ele sorriu. Você vai ajudar tanta gente, Lorena. Pessoas que passaram pelo que você passou. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por tudo, por me procurar, por não desistir, por me deixar ser eu mesma. Obrigada por me dar uma segunda chance de ser pai. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Ficaram assim, assistindo um filme ruim na TV, comendo pipoca, rindo de piadas bobas. E pela primeira vez em 25 anos, Lorena sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Ela estava em casa, não na mansão luxuosa, não em nenhum lugar físico, mas nos braços do pai que nunca parou de procurar. E isso era o único lar que sempre quis. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Eduardo e Lorena foram ao cemitério juntos. Levaram rosas brancas. Tinha virado tradição deles. Todo sábado, Lorena se ajoelhou diante do túmulo de Helena e colocou as flores com cuidado. Oi, mãe, ela sussurrou. Vim te contar as novidades. Tô indo bem na faculdade, tirei nota máxima na primeira prova e eu e o papai estamos bem. A gente janta junto toda noite, assiste filme aos domingos e ele tá tentando aprender a fazer panquecas. Ela riu. Não tá saindo muito bom, mas o esforço é o que conta. Eduardo se ajoelhou ao lado dela, tocando a lápide. Helena, nossa rosa tá florescendo. Finalmente. E eu sei que você tá olhando por nós lá de cima, orgulhosa. Lorena segurou a mão do pai. Obrigada por ter lutado para me trazer ao mundo, mãe. Prometo que vou viver uma vida que faça valer a pena. Ficaram ali por 1 hora, em silêncio, apenas de mãos dadas, e quando se levantaram para ir embora, Lorena olhou para a pulseira de prata no pulso. Aquele pequeno objeto que tinha atravessado décadas para finalmente reunir uma família. Algumas histórias não têm finais perfeitos, mas têm finais verdadeiros. E a verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta. 1 ano, 12 meses desde aquela noite tempestuosa no cruzeiro, quando Eduardo viu a pulseira de prata e o impossível se tornou real. Lorena acordou cedo naquele sábado de outubro, o sol entrando pela janela do quarto que agora chamava de seu. Não era mais o quarto de hóspedes, ou onde estou ficando temporariamente. Era dela, com fotos na parede, livros de psicologia espalhados pela escrivaninha, roupas no closet que ela mesma tinha escolhido. Pegou o celular e viu mensagem de Júlia, a amiga da faculdade. Bom dia, futura psicóloga, pronta para a prova de segunda. Lorena sorriu e respondeu. Pronta não, mas vou ficar. Bora estudar domingo. Fechou, na minha casa 14 Levo o brigadeiro. Levantou da cama, vestiu o roupão e desceu para a cozinha. Eduardo já estava lá, tentando e falhando fazer panquecas. A cozinha estava uma zona, com farinha espalhada no balcão e uma panqueca queimada na frigideira. Bom dia, chefe. Lorena brincou, pegando uma maçã da fruteira. Bom dia. Ele olhou para a panqueca destruída e suspirou. Acho que vou desistir dessa missão. Nem pensa. Ela pegou a espátula da mão dele. Deixa eu te ensinar. De novo. Passaram a próxima meia hora fazendo panquecas juntos, rindo quando uma grudava na panela. Comemorando quando saía perfeita, Dona Cecília assistia de longe, balançando a cabeça com um sorriso. Tinha aprendido a dar espaço para aqueles momentos entre pai e filha, quando finalmente sentaram para comer. Eduardo limpou a garganta. Então, hoje faz 1 ano. Eu sei. Lorena despejou o mel na panqueca. Tava pensando nisso quando acordei. E como você se sente? Ela mastigou devagar, pensando na resposta. Grata, assustada ainda às vezes, mas principalmente completa pela primeira vez na vida. Me sinto completa.
Os olhos de Eduardo brilharam. Pensei que poderíamos fazer algo especial hoje, se você quiser. Tipo o quê? Ir ao túmulo da sua mãe, ele disse suavemente. E depois, tem um lugar que quero te levar. O cemitério Jardim da Saudade estava tranquilo naquela manhã. Poucas pessoas visitando. Só o som de pássaros e vento nas árvores. Lorena tinha vindo ali todos os sábados durante o ano. No começo, ficava desconfortável, sem saber o que dizer para uma mãe que nunca conheceu, mas com o tempo, começou a conversar. Sobre a faculdade, sobre os amigos, sobre a vida que estava construindo. Hoje, ajoelhou-se diante da lápide com o buquê de rosas brancas e começou. Oi, mãe. Faz 1 ano hoje. 1 ano desde que o papai me encontrou no cruzeiro. Ela sorriu. Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo parece que foi ontem. Tanta coisa aconteceu. Descobri que tenho um tio que é um canalha. Ela fez uma pausa. Desculpa a palavra, mas é verdade. Maurício foi condenado a 12 anos de prisão. Falsificação de documentos, sequestro, corrupção. A lista é longa. Parte de mim queria sentir satisfação, mas só senti vazio, porque nenhuma punição vai devolver os 25 anos que perdi. Eduardo apertou o ombro dela gentilmente. Mas sabe o que aprendi na terapia? Lorena continuou. Que eu não preciso deixar aqueles 25 anos me definirem. Eles aconteceram. Foram ruins, mas não são tudo que sou. Sou também a garota que sobreviveu, que lutou, que agora tá fazendo faculdade e tirando notas boas. Ela riu. Tirei 8,5 na última prova de desenvolvimento humano. Ela tocou a lápide fria. Obrigada por ter lutado para me trazer ao mundo, mãe. Eu sei que você pagou o preço mais alto, mas quero que saiba que não foi em vão. Tô vivendo, de verdade, pela primeira vez. Tô realmente vivendo. Eduardo se ajoelhou ao lado dela, colocando sua própria rosa branca. Helena, amor, nossa menina tá incrível. Você ficaria tão orgulhosa. Ela é forte, inteligente, bondosa. Tudo que você era. Às vezes olho pra ela e vejo você, no jeito que sorri, no jeito que inclina a cabeça quando tá pensando. E dói, mas é uma dor boa, porque significa que você ainda tá aqui, de alguma forma. Lorena apoiou a cabeça no ombro do pai, e ficaram assim por longos minutos, apenas existindo naquele espaço de amor e luto e esperança. Finalmente, Eduardo se levantou e estendeu a mão. Vem, tem algo que quero te mostrar. Eles dirigiram por 40 minutos até chegarem a um terreno enorme na periferia de Salvador. Tinha uma placa grande na entrada. Fundação Helena Neves, em construção. Lorena olhou para o pai. Confusa. O que é isso? Desce do carro. Ele sorriu. Caminharam pelo terreno, ainda em obras, mas já dava para ver a estrutura do que seria um prédio grande e moderno. Depois que te encontrei, Eduardo explicou. Percebi quantas outras famílias ainda estão procurando. Quantas crianças ainda estão perdidas, roubadas, desaparecidas. Então decidi usar parte da fortuna da empresa para criar isso. Ele apontou para a maquete que estava protegida sob uma tenda. A Fundação Helena Neves vai oferecer apoio jurídico gratuito para famílias procurando filhos desaparecidos, investigadores particulares sem custo, testes de DNA subsidiados e também suporte psicológico. Ele olhou para Lorena. Porque encontrar não é o fim. É só o começo. A cura leva tempo. Lorena sentia as lágrimas escorrendo. Isso é incrível, pai. E tem mais. Eduardo puxou um envelope do bolso. Quero que você seja a diretora do departamento de apoio psicológico quando terminar a faculdade, claro, sem pressão. Mas acho que você entende melhor que ninguém o que essas pessoas vão passar. Lorena pegou o envelope com mãos trêmulas e abriu. Dentro tinha um desenho. O projeto do Departamento de Psicologia da Fundação, com salas de terapia, espaço para grupos de apoio, biblioteca especializada. Eu não sei o que dizer. Diz que vai pensar com carinho. Eduardo sorriu. Não precisa decidir agora. Só queria que soubesse que tem um lugar esperando por você. Quando estiver pronta, Lorena abraçou o pai com tanta força que quase o derrubou. Obrigada. Por isso, por tudo. Ficaram ali, no meio do terreno empoeirado, abraçados enquanto operários trabalhavam ao longe.
e o futuro se construía tijolo por tijolo. À noite, Eduardo preparou um jantar especial. Nada extravagante. Só macarrão com molho de tomate caseiro, salada e pão de alho, comida simples que Lorena tinha dito que amava. Eles comeram na varanda, vendo as luzes de Salvador acenderem uma a uma. Sabe o que percebi? Lorena disse, enrolando o espaguete no garfo. Que felicidade não é sobre ter tudo perfeito. É sobre ter momentos assim, pequenos, bobos, mas reais. Concordo plenamente. Eduardo brindou com um copo de suco. Aos momentos bobos e reais. Aos momentos bobos e reais. Ela repetiu, rindo. Depois do jantar, assistiram um filme. Uma comédia romântica boba que ambos adoraram criticar. Lorena fez pipoca. Eduardo reclamou que estava com pouco sal. Ela jogou uma pipoca nele. E acabaram numa guerra de pipoca que deixou a sala uma bagunça. Dona Cecília apareceu, viu a zona, balançou a cabeça e foi embora murmurando algo sobre "Nunca vou limpar isso". Ela tá brava, Lorena disse entre risadas. Ela ama, Eduardo respondeu, jogando mais pipoca. Quando o filme acabou e a sala estava minimamente limpa, Lorena se levantou para ir dormir, mas parou na porta. Pai, sim, eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia isso. Eduardo ficou paralisado, os olhos imediatamente cheios de lágrimas. Eu também te amo, filha, mais do que tudo nesse mundo. Lorena correu de volta e o abraçou mais uma vez. E naquele abraço estavam 25 anos de dor, mas também um ano de cura. Estavam as lágrimas derramadas e os sorrisos conquistados. Estavam os momentos difíceis e os momentos bobos e reais. Estava uma família que foi destruída, mas que se reconstruiu, diferente do que seria se nunca tivesse sido separada, mas real, verdadeira e cheia de amor. Mais tarde, já no quarto, Lorena pegou o celular e abriu o blog que tinha começado 3 meses atrás. Encontrada, uma jornada de adoção e identidade. Escreveu: Hoje faz 1 ano desde que encontrei meu pai. 1 ano desde que descobri que não fui abandonada, mas roubada. 1 ano desde que minha vida virou de cabeça para baixo. E sabe o que aprendi nesse ano? Que cura não é linear. Tem dias que acordo feliz. Tem dias que acordo com raiva de tudo que perdi. Tem dias que olho pro meu pai e sinto amor imenso. E tem dias que olho para ele e sinto raiva por ele não ter me achado antes. E tá tudo bem, porque somos humanos, complexos, contraditórios. Não existe manual de como se sentir quando encontra um pai depois de 25 anos. Não existe jeito certo de processar trauma. Existe só um dia de cada vez, um tijolo de cada vez, uma panqueca queimada de cada vez. E no final, se você olhar para trás, vai ver que construiu algo bonito, algo real, algo seu, para quem tá lendo isso e passando por algo parecido. Seja adoção, abandono, reencontro. Saiba que você não tá sozinho e que tá tudo bem não estar bem o tempo todo. A gente chega lá juntos. Ela postou, colocou o celular de lado e olhou para a pulseira de prata no criado mudo. Aquele pequeno objeto que atravessou 25 anos, que sobreviveu a 7 famílias, a documentos falsos, a um oceano de dor, e que finalmente cumpriu seu propósito, trazer uma filha de volta para casa. Lorena apagou a luz e dormiu em paz. Pela primeira vez em 25 anos, completamente em paz. 3 meses depois do aniversário de 1 ano do reencontro, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de DR. Renato Campos, o investigador particular que tinha coordenado a busca por Lorena e, posteriormente, a investigação de Maurício. Sr. Neves, preciso falar com o senhor pessoalmente. É sobre os arquivos de Ivonete Ribeiro. Eduardo e Lorena se encontraram com DR. Renato em um café discreto no centro de Salvador. O investigador chegou carregando uma pasta velha e gasta. Quando Ivonete morreu, ele começou, colocando a pasta na mesa. As autoridades bolivianas confiscaram todos os pertences dela. Levou meses, mas finalmente consegui acesso completo aos arquivos. Ele abriu a pasta, revelando documentos amarelados, fotos antigas e uma lista manuscrita. E encontrei isso. Era uma lista de nomes. 12 nomes, cada um com uma data ao lado, variando de 1995 a 2003.
Lorena pegou a lista com mãos trêmulas. O que é isso? Outros bebês. DR. Renato disse, sombrio. Ivonete não roubou só você. Durante 8 anos, ela sequestrou bebês de hospitais diferentes. Alguns ela vendia para adoções ilegais. Outros ela simplesmente abandonava em orfanatos com documentos falsos, como fez com você. O silêncio na mesa foi pesado. Eduardo olhou para cada nome na lista, sentindo o estômago revirar. 12 crianças. 12 famílias. DR. Renato corrigiu. 12 pais e mães que ainda estão procurando. E temos informações sobre todos. Hospitais de origem, datas de nascimento, até objetos pessoais que Ivonete guardou como troféus. Ele puxou uma foto. Mostrava uma caixa cheia de objetos pequenos, chupetas, roupinhas de bebê, uma mantinha azul, um brinquedo de pelúcia, um anel pequeno. Cada objeto corresponde a uma criança da lista. There, Renato explicou. São pistas que podem levar essas famílias aos filhos que perderam. Lorena sentiu lágrimas queimarem os olhos. 12 crianças, 12 vidas roubadas, 12 famílias destroçadas, como a dela tinha sido. Ela olhou para Eduardo e viu a mesma determinação no rosto dele que tinha visto quando decidiram expor Maurício. Nós temos que encontrá-los, ela disse firme. Todos, Eduardo acenou com a cabeça. Então vamos precisar de uma equipe. E recursos. Muitos recursos. DR. Renato sorriu pela primeira vez. Já esperava que dissessem isso? Tenho alguns contatos. Investigadores, advogados, psicólogos especializados. Se montarmos uma operação coordenada, podemos resolver esses casos. Quanto vai custar? Eduardo perguntou. Milhões. Provavelmente vai levar anos. Eduardo não hesitou. Faça acontecer. Dinheiro não é problema. Quero cada uma dessas crianças de volta com suas famílias. Nos meses seguintes, a Fundação Helena Neves, que ainda estava em construção, se tornou o centro de uma operação massiva. Eduardo contratou 12 investigadores particulares, um para cada caso. Montou uma sala de operações no escritório da empresa, com quadros brancos cheios de informações, fotos, linhas do tempo. Lorena, ainda cursando psicologia, passou a trabalhar meio período na fundação, ajudando a coordenar o suporte emocional para as famílias que seriam contatadas. O primeiro caso foi resolvido em 6 semanas. Marina Oliveira, bebê número 3 na lista, tinha sido roubada em 1997 de um hospital em Recife. Ivonete a tinha vendido para um casal que não conseguia ter filhos. O casal, sem saber que a adoção era ilegal, criou Marina com amor. Quando os investigadores encontraram Marina, agora, com 26 anos, casada e grávida do primeiro filho, e contataram os pais biológicos, foi um turbilhão de emoções. Eduardo e Lorena estavam presentes no dia do reencontro. Senhor Paulo e Dona Marta Oliveira tinham 60 anos agora. Passaram 26 anos procurando a filha. Quando viram Marina entrando na sala da fundação, desmoronaram. Marina chorou também. Não de alegria imediata, mas de confusão. Ela tinha pais que a criaram, mas agora descobria que tinha outros pais que a amavam desde antes de nascer. Vai levar tempo, Lorena disse a ela depois. Em uma sessão de terapia. Não existe manual para isso. Eu sei porque passei pela mesma coisa, mas uma coisa te garanto. Com tempo, paciência e muito amor, dá para construir algo bonito. Marina segurou a mão de Lorena. Como você fez? Um dia de cada vez? E cercada de gente que entende? Aquele primeiro caso deu esperança para os outros 11. 6 meses depois do início da operação, 4 casos tinham sido resolvidos. Cada reencontro era único. Alguns felizes, outros complicados, todos emocionais. Mas ainda faltavam 8. Eduardo estava exausto. Trabalhava 16 horas por dia, coordenando investigações, falando com famílias, garantindo que cada detalhe fosse verificado. Uma noite, Lorena o encontrou no escritório às 2 da manhã, cercado de papéis. Pai, você precisa dormir. Só mais um pouco, ele murmurou, olhando para uma foto de gêmeos que tinham sido separados ao nascer. Esses 2. Eles estão em estados diferentes. Um foi adotado legalmente, o outro está em situação de rua. Preciso encontrá-los. E você vai.
Lorena puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Mas não hoje. Hoje você precisa descansar. Senão não vai aguentar continuar. Eduardo olhou para a filha. Aquela mesma garota que ele encontrou num cruzeiro 2 anos atrás. Agora forte, determinada, cuidando dele. Como você ficou tão sábia. Aprendi com o melhor. Ela sorriu. Agora vem, vamos dormir. 1 ano e meio após o início da operação. 10 casos tinham sido resolvidos. A Fundação Helena Neves virou referência nacional. Famílias de todo o Brasil começaram a procurar ajuda. A história de Lorena e Eduardo inspirou um movimento inteiro. Mas ainda faltavam 2 casos da lista original. E um deles era particularmente difícil. Gabriel Santos, bebê número 12, tinha sido roubado em 2003. Os investigadores seguiram todas as pistas, mas chegavam sempre em becos sem saída. Era como se Gabriel tivesse evaporado, até que uma informante, uma ex-colega de Ivonete, revelou algo chocante. Gabriel tinha sido levado para a Europa, para Portugal. A investigação se expandiu internacionalmente. Levou mais 6 meses, mas finalmente encontraram Gabriel. Agora, com 21 anos, vivia em Lisboa. Sem saber que era brasileiro, os pais adotivos portugueses tinham pago uma fortuna por uma adoção internacional, que era completamente fraudulenta. O reencontro com os pais biológicos brasileiros foi complicado. Gabriel não falava português direito, não se identificava como brasileiro, e embora estivesse chocado com a verdade, não sabia se queria conexão com um país que nunca conheceu. Vai levar tempo, Eduardo disse aos pais biológicos. SR Roberto e Dona Cláudia. Talvez anos, mas se ele quiser conhecer suas origens, vocês estarão aqui. Foi a primeira vez que um caso não teve um final completamente feliz, mas tinha verdade, e às vezes, verdade era o melhor que podiam oferecer. 2 anos após o início da operação, todos os 12 casos tinham sido ao menos parcialmente resolvidos. Algumas famílias se reuniram completamente, outras mantinham contato cauteloso. Uma optou por não ter contato nenhum, e a Fundação respeitou. Na inauguração oficial da Fundação Helena Neves, Eduardo e Lorena estavam no palco diante de centenas de pessoas. Famílias reunidas, funcionários, doadores, imprensa. Minha esposa Helena morreu para trazer nossa filha ao mundo, Eduardo disse no microfone, a voz firme. E por 25 anos, achei que tinha perdido as 2. Mas encontrei minha filha. E nesse processo de cura, descobri que podíamos ajudar outras famílias a encontrarem as suas. Essa fundação é o legado da Helena. E de cada criança que foi roubada, mas nunca esquecida. Aplausos ecoaram pelo salão. Lorena subiu ao palco ao lado do pai. Eu passei a maior parte da vida acreditando que era indesejada, ela disse, a voz tremendo levemente, mas firme. Mas a verdade é que fui profundamente amada. Roubada sim, mas amada. E agora, junto com meu pai, vamos garantir que outras crianças saibam disso também. Que foram amadas, que foram procuradas, e que não importa quanto tempo leve, sempre haverá alguém lutando para trazê-las para casa. Mais aplausos, alguns soluços emocionados na plateia. Naquela noite, de volta à mansão, Eduardo chamou Lorena para o escritório. Tem algo que preciso te mostrar, algo que guardei durante anos. Ele abriu um cofre escondido atrás de uma estante e puxou uma caixa pequena, lacrada. O que é isso? Uma carta, Eduardo disse, as mãos tremendo. Sua mãe deixou, com instruções específicas, só abrir quando você completasse 26 anos, ou quando fosse encontrada, o que viesse primeiro. Lorena segurou a caixa como se fosse de cristal. Ela escreveu isso antes de morrer, dias antes do parto, como se soubesse. Eduardo tinha lágrimas nos olhos. Vamos abrir juntos. Sentaram no sofá. Lorena abriu a caixa com dedos trêmulos. Dentro tinha um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com cera. Abriu com cuidado. A letra era delicada, feminina. Minha rosa eterna. Se você está lendo isso, significa que me perdi no caminho de te trazer ao mundo. E significa que seu pai conseguiu, que ele te encontrou. Eu sabia que ele nunca desistiria. Conheço Eduardo. Ele é teimoso, persistente e ama com uma intensidade que assusta. Ele te procuraria até o fim do mundo. E você, minha filha, herdou isso dele. Essa teimosia, essa força.
mas também herdou minha sensibilidade, minha capacidade de ver beleza onde outros veem apenas dor. Use isso. Use essa força para ajudar outros. Use essa sensibilidade para curar feridas. Você foi feita para grandes coisas, minha rosa. E onde quer que eu esteja, estarei torcendo por você, com todo o meu amor eterno. Sua mãe, Helena, Lorena e Eduardo choraram abraçados, segurando aquela carta que atravessou 27 anos. Ela sabia, Lorena sussurrou. De alguma forma, ela sabia. Ela sempre soube. Eduardo concordou. Que você era especial, que estava destinada a coisas grandes. Lorena olhou para a pulseira no pulso, para a carta nas mãos, para o pai ao lado e, finalmente, depois de todos aqueles anos, entendeu. Ela não foi abandonada. Ela foi amada desde antes de nascer. Roubada, sim, mas nunca, nem por um segundo, não amada. E agora, estava em casa, finalmente, completamente, em casa.